Graça e paz, irmãos. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias lá em Mateus, capítulo 6. Nós iremos ler apenas o versículo 33. Essa passagem acontece ainda no Sermão do Monte, quando Jesus está diante dos seus discípulos e havia uma preocupação em relação ao que comer e ao que beber. Como é que eles estariam servindo um homem que não tem onde reclinar a cabeça? Quem é que vai sustentar a vida deles? Então Jesus estabelece algo que nessa noite eu queria que você atentasse comigo. Ele diz assim, 6,33, Mateus 6, versículo 33. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Vamos repetir todos juntos? Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Meu Pai, em Tua presença nós estamos e pedimos nesse instante, nos ajuda mais uma vez a expor aqui a Tua palavra com fidelidade. Eu sei que o Senhor conhece os nossos corações, que o Senhor conhece as nossas famílias, e nessa noite o Senhor tem uma palavra para elas. E eu te peço, Deus, que o Teu Espírito Santo, Pai, nos conduza e nos dê o entendimento nessa noite. Assim eu te peço, tenhas misericórdia de nós, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Meus irmãos, embora o texto aqui fale das prioridades em relação ao reino de Deus e em relação também a muitas vezes as ansiedades que nós temos nessa vida sobre o que comer e o que vestir, eu queria chamar a sua atenção para um tema que podemos explorar um pouco mais a partir dessa passagem. Hoje nós iremos tratar sobre as prioridades do casamento segundo a Bíblia. Então, eu queria que você pudesse observar bem quais são as prioridades que Deus estabelece. Esse texto que nós acabamos de ler é um daqueles textos claros em que Jesus diz qual é a prioridade da vida cristã. E qual é a prioridade? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Nada pode estar mais elevado e mais alto do que isso. Então nós hoje trataremos sobre as prioridades do casamento segundo a Bíblia. Meus irmãos, ao estabelecer prioridades em nossas vidas, nós dizemos para nós o que é importante. Quando dizemos que algo tem prioridade, nós estamos dizendo ali nas entrelinhas que aquilo ali é de extrema valia e é muito importante para nós. E o que compete com relação às nossas prioridades e a importância que damos a algumas coisas, muitas vezes é a urgência. E nem sempre aquilo que é urgente, que temos que fazer ou achamos que temos que fazer imediatamente, é realmente algo de muita importância. Por exemplo, muitas vezes nós observamos que o nosso carro está sujo, que a casa está suja, que há uma pilha de pratos para lavar lá na pia, e olhamos para aquilo ali e estabelecemos algo urgente, dizemos, isso precisa ser lavado, isso precisa ser consertado imediatamente, é uma urgência. Mas isso, irmãos, não é mais urgente do que nós alimentarmos a nossa família com a palavra de Deus, nós nutrirmos o nosso relacionamento como casais, como família. Então perceba, irmãos, que há algumas coisas que são urgentes, mas não são tão importantes assim. Há coisas que são importantes, e quando essas coisas importantes se tornam urgentes, nós não podemos deixar para o amanhã, nós precisamos fazer imediatamente. Meus irmãos, eu gostaria de meditar com vocês sobre algumas prioridades que Deus nos revela na sua palavra, e que, se você ainda não é casado, você pudesse entender também essas prioridades para a sua vida. E quando você casar, você poder entender quais são as prioridades que Deus estabelece na sua palavra. Mas se você já é casado, eu queria que nessa noite você reavaliasse as prioridades que você tem dentro do seu casamento, dentro da sua família. Meus irmãos, nós aprenderemos uma lição nessa noite que eu queria que você guardasse. E eu sei que o Espírito Santo é o nosso preceptor, o nosso mestre, é Ele quem guarda as lições que Deus nos ensina na sua palavra em nossos corações, de maneira que a gente pode sair daqui com essa lição que Deus tem para nós muito clara, se o Espírito Santo trabalhar em nossas vidas. E a lição nessa noite é que os nossos casamentos, eles glorificarão a Deus quando as nossas prioridades forem as prioridades
de Deus. Nosso casamento não glorificará a Deus, nossa família não vai glorificar a Deus se as prioridades que temos é a nossa prioridade como maridos ou a nossa prioridade como esposa, ou até como filhos. Meus queridos irmãos, quando falamos de Deus ser glorificado, nós estamos falando de Deus ser reconhecido naquilo que Ele fez. Assim como um fabricante que faz algum objeto, e é um objeto que, se usado segundo o fabricante será elogiado pela sua sabedoria e a sua inteligência. Deus ele é glorificado por meio do casamento, porque o casamento quem estabeleceu foi Deus. O casamento não é fruto de uma cultura, de uma sociedade, onde duas pessoas, de forma muito criativa, dizem, vamos juntar um homem e uma mulher e fazer com que eles se estabeleçam como família. A palavra do Senhor diz que o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua esposa, e os dois serão uma só carne. E quem foi que fez a auxiliadora para o marido? Quem foi que tirou da costela de Adão ali a varoa? Deus. Porque foi Deus quem estabeleceu a família e é Deus quem estabelece o casamento. Logo, nós como cristãos e como povo do Senhor precisamos nos esforçar para que Deus seja glorificado nesse relacionamento maravilhoso que Ele nos deu, que é o casamento. E para que isso aconteça, é necessário que as nossas prioridades como casal precisam ser as prioridades que Deus estabeleceu. Então, meus irmãos, nós vamos ver aqui algumas prioridades. E a questão é, quais são elas? Quais são essas prioridades que nós precisamos atentar e precisamos evitar os nossos esforços para que a gente possa correr e estabelecer e ordenar de fato as coisas como Deus quer que estejam ordenadas dentro do nosso casamento. Então, eu queria que você entendesse o seguinte, nós iremos ver aqui 3 prioridades. Poderíamos até rolar um pouco mais de algumas prioridades numa ordem aí decrescente. Então, a primeira prioridade que eu vou falar aqui nessa noite, ela é fundamental. Ela é que sustenta todas as demais prioridades que nós devemos ter como casal, como família. E a primeira prioridade, irmãos, é amar a Deus sobre todas as coisas. Meus irmãos, um casamento onde Deus ele não está no lugar mais elevado, onde Ele não está no trono reinando, soberano sobre as nossas escolhas, como família, como casal, como filhos. Meus irmãos, uma família dessa, um casamento desse não glorifica a Deus. O lugar de Deus não é estar num patamar inferior às nossas escolhas ou aos nossos planos e projetos. Deus precisa estar no lugar mais alto das nossas vidas e da nossa família. O amor a Deus, meus irmãos, é uma ordem muito clara. Os judeus, eles sabiam muito bem, ainda sabem disso, através do Shemar. Irmãos, o Shemar é uma frase que o próprio Deus estabelece, em que é dito qual é o dever maior e a prioridade da vida de um servo e do povo de Deus. Diz assim lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Observe bem esse texto, Deuteronômio 6, 5. Diz assim, portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. Isso aqui, irmãos, é dito para quem? Para o povo de Deus. O povo de Deus deve ter isso, irmãos, como o seu desejo, o seu plano maior, amar a Deus sobre todas as coisas. E ele diz, com todo o coração, com todo o entendimento e com toda a força. Eu já parei para pensar um pouquinho sobre essa passagem, principalmente, irmãos, quando o texto diz assim, todo. Porque Deus, Ele não quer a metade. Deus, Ele não quer dividir, Ele não é o plano dEle, e Ele não aceita ser dividido com nada nessa vida. De maneira que a nossa vida tem uma razão maior para ser vivida, e essa razão maior é o próprio Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Esse amor, irmãos, ele deve ser superior até mesmo ao amor que nós temos pela nossa esposa. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, meu irmão, você que é marido. Eu sei que às vezes a gente chega para a esposa e a gente quer tanto que a nossa esposa nos ame, né? E talvez você já chegou para ela e disse o seguinte, meu amor, me ame. Eu acredito que isso não deveria ser dito por um cristão. Pela seguinte razão, irmãos,
que uma vez que a nossa esposa, ela ame a Deus, necessariamente, irmãos, nós seremos amados. Eu acredito, irmãos, que o que nós devemos dizer à nossa esposa é o seguinte: meu amor, ame mais a Deus. E quanto mais a nossa esposa e os nossos filhos mais amarem a Deus, mais nós seremos amados. Nós não somos o centro da vida da nossa esposa e dos nossos filhos. Deus é o centro da vida. E quando Deus é amado sobre todas as coisas, irmãos, tudo mais se ajusta. Tudo mais se ajusta. Agostinho de Hipona, um pai da igreja, disse uma vez uma frase que a primeira vez que eu ouvi, eu fiquei assim com uma pulga atrás da orelha, mas depois eu entendi o que ele quis dizer. Ele disse o seguinte: ame a Deus e faça o que quiseres. Ame a Deus e faça o que quiseres. No primeiro momento você pode pensar o seguinte: eu vou amar a Deus então e eu vou pecar? Não, você não vai pecar. Se você amar a Deus, a tua vida vai ser ordenada de uma tal maneira que Deus será glorificado. Você fará o que Deus quer para a sua vida. Você fará o que Deus quer para você no seu trabalho, na sua família, no convívio com a sua esposa. Meus irmãos, quando nós orientamos o nosso cônjuge a amar a Deus, nós somos abençoados por tabela. Porque quanto mais o nosso cônjuge amar a Deus, mais nós seremos amados. Porque aquele que ama a Deus faz o que Deus ordena. E o que é que Deus ordena para um casamento, para um marido e para uma esposa? Que a esposa ame o marido e que o marido ame a esposa. Meus queridos irmãos, o amor a Deus é o fundamento de um casamento inabalável. Às vezes eu sei que algumas coisas, principalmente os jovens que pretendem se casar, que eles estabelecem como uma prioridade, assim, como algo que se tiver aquilo ali, vai tudo funcionar bem, né? Às vezes eu converso com alguns jovens que ainda não casaram, né, que pretendem casar, estão na fase de namoro e noivado, e eles dizem assim, eu preciso primeiro ter um emprego, aí depois que tem um emprego, diz assim, eu preciso ter agora um pezinho de meia, uma poupança, né? Aí depois que tem a poupança, não, agora vamos construir a casa. É sábio que a gente pense assim, irmãos. Mas sabe o que é que me preocupa? É que isso parece que é o fundamento. Parece que tudo que nós precisamos para nos casar e ter um casamento inabalável é estarmos economicamente bem. É importante, mas não é o fundamento. Meus irmãos, quantos de nós aqui não casamos e não tínhamos nem onde reclinar a cabeça? Eu conversava com um casal esses dias que disse que quando casou, irmãos, não tinha nem um fogão e a mulher teve que dormir em cima de uma sinuca, que era aquele jogo, uma sinuca, um colchão estendido numa sinuca, né? E hoje, graças a Deus, estão bem, graças a Deus estão abastados, né? Deus os abençoou. E aí a gente procura saber o que é que sustentou esse casamento, irmãos. O que é que sustenta? Quando nós atentamos para o que Deus ordena, quando queremos que Deus seja glorificado, o casamento, irmãos, ele está firmado sobre uma rocha, porque Deus é a rocha que sustenta o casamento. Meus irmãos, por amor a Deus, nós resistimos às tentações. Por amor a Deus, o marido resiste ao adultério, a esposa resiste ao adultério. Tem um exemplo bíblico muito claro disso. Vocês podem lembrar lá de José do Egito. Quando José estava no Egito e a mulher de Potifar quis levar José para ter relações com ele, e José então corre daquela mulher, depois é caluniado. José diz algo muito interessante para você entender o poder que o amor a Deus tem num coração. José disse: pecaria eu contra Deus? Pecaria eu contra Deus? O amor que José tinha, irmãos, por Deus era tamanho que ele, irmãos, não se deixou seduzir por um prazer momentâneo com aquela mulher. Porque quando nós amamos a Deus, a vida se ordena, as coisas passam a acontecer da forma como Deus deseja, e assim Ele é glorificado. Meu irmão, seu casamento não será glorificado enquanto as suas prioridades não forem as prioridades de Deus. E a primeira prioridade, mais importante de todas elas, é amar a Deus sobre todas as coisas. Por amor a Deus, irmãos, nós resolvemos nossos problemas segundo a vontade de Deus.
Ou como é difícil essa questão de resolver problema. É difícil, irmãos, porque todas as vezes que um problema aparece no relacionamento conjugal, muitas vezes está sendo alimentado pelo nosso orgulho. E a gente então começa a pensar, eu não poderia, ela não poderia ter dito isso, ele não poderia ter feito aquilo. Nós nos sentimos como que um pouco rebaixados e por conta disso não aceitamos e entramos numa queda de braço, muitas vezes usando argumentos, dizendo palavras ferinas e ao invés de resolvermos, irmãos, estamos colocando mais lenha na fogueira e o fogo não se acaba. Meus irmãos, para que haja resolução no casamento, é preciso que a vontade que reine no casamento não seja a vontade do marido nem da esposa, seja a vontade de Deus. E para que a vontade de Deus prevaleça em nosso casamento, nós precisamos amá-lo sobre todas as coisas. Nós precisamos amá-lo mais do que amamos a nós mesmos, mais do que amamos ao nosso orgulho, que muitas vezes nos leva a olhar, você disse isso, estou chateado. Aí a mulher diz, vou dormir de calça comprida hoje, o marido, você vai dormir na sala, o cabo fica lá emburrado, não fala com a mulher mais. Essas coisas, irmãos, que não resolve. E no fundo, não se resolve porque o nosso orgulho está sendo alimentado pelo pecado do coração. Mas quando nós amamos a Deus, nós então dizemos, Senhor, não é a minha vontade que prevalece, é a tua. E aí ao invés de pagar mal com mal, sabe o que você faz no dia que você estiver chateado? Você leva lá um buquê de flores para ela. Você chama ela para dar uma voltinha no shopping. Vamos lá no shopping, né? Você vai comprar uma roupa nova, né? E aí, sabe o que é que vai acontecer? Ela vai dizer, mas eu não fiz algo de errado, por que ele está fazendo isso comigo? Aí no dia que ela perguntar isso a você, você vai dizer assim, eu amo a Deus mais do que eu amo a você. E por amor a Deus eu estou fazendo isso na sua vida. Mirella não está aqui, eu posso dizer isso, se bem que depois ela vai assistir. Dia desse aconteceu comigo isso, irmãos. Estava lá, ela falou alguma coisa, fiquei chateado, fui deixar ela na escola, fiquei emburrado, e de Mangabeira para aqui, Deus falou ao meu coração, você não vai fazer nada de mal não, você vai preparar algo diferenciado nesse dia. E aí eu fui, comprei uma rosinha, comprei uma caixinha de chocolate, e a luta dentro de mim, ela não merecia. E eu peguei, comprei tudo aquilo, e quando eu cheguei lá, eu quebrei todas as expectativas, porque ela imaginava que eu ia estar emburrado. E quando ela entrou no carro, eu liguei uma música que eu sabia que ela gostava e que lembrava da época do namoro, aquele clima no ar, os meninos já entraram assim, já viram um negócio diferente. Ela viu uma rosa, um chocolate. Você pensa que ela disse alguma coisa na mesma hora? Não. Ela pegou a rosinha, botou lá, ficou lá daquele jeito. Foi o caminho todinha caladinha. E aí quando chegou em casa, ela começou a chorar. E depois ela percebeu, né, que eu não deveria, o natural não seria eu fazer aquilo ali. Mas aí ficou claro para ela uma coisa, irmãos, que não é a minha vontade, nem é o meu orgulho que deve prevalecer no casamento. É a vontade de Deus. Quando Deus é amado sobre todas as coisas, irmãos, nós sabemos resolver os problemas dentro do nosso casamento. Sabe por quê? Porque não é a minha vontade nem a sua vontade que prevalece, é a vontade de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, está emburrado? Não gostou da comida que ela fez hoje para você? Veio aqui meio que, sei, aquela comida. A roupa não foi bem passada, deveria ter sido passado melhor. Ou talvez hoje escutou o que não deveria. Pense direitinho a quem você tem amado. Pense direitinho a quem você tem servido. Faça a vontade de Deus. E Ele vai te ensinar a alimentar teu casamento, a abençoar a tua família. Não fica alimentando essa insatisfação pelo seu orgulho. Porque é tudo que o diabo quer. Que você alimente a sua insatisfação para que seja como lenha posta na fogueira e a fogueira, em vez de baixar, está aumentando. Meus irmãos, a primeira prioridade é amar a Deus sobre todas as coisas. Essa é a mais importante de todas. Se você menospreza essa, se você despreza essa, todas as demais cairão. Essa daqui é como o fundamento de uma casa. Não adianta ter as paredes bonitas,
Não adianta ter um teto lindo, né, enfeitado, ter cerâmicas da mais alta qualidade nas paredes, não adianta. Se o fundamento não for bom, a casa vai ruir, vai rachar e vai cair. Então entenda muito bem isso aqui. Além disso, meus irmãos, há uma outra prioridade que a Bíblia revela para nós. E qual é a outra prioridade? Primeira é Deus. A segunda, qual é? Qual é? Meus irmãos, a segunda prioridade dentro da família e no casamento é amar o nosso cônjuge com o amor de Cristo. Amar a nossa esposa e a esposa amar o esposo com o amor de Cristo. Não é o amor segundo o que você acha, nem muito menos o amor que o mundo ensina, porque o mundo, ele diz para nós qual é o amor. O amor para o mundo se resume ao seguinte: há alguns momentos de prazer carnal. Isso é cantado em músicas, isso é encenado em filmes, isso é escrito em livros. Um homem se apaixona por uma mulher, tem relações com ela, e isso é o ato do amor. Meus irmãos, a ideia do amor que a Bíblia nos ensina, e que é o padrão que Deus quer para nós, é um padrão extremamente elevado. Extremamente elevado. O amor de Cristo, irmãos, ele tem algumas características que nós precisamos relembrar nessa noite. Primeiramente, o amor de Cristo, que é o amor que nós precisamos viver para com o nosso cônjuge, é um amor gracioso. É um amor gracioso. O que significa isso? Irmãos, é um ato, uma ação da parte de Deus para com quem não merece. Com quem não merece. Ou seja, o que é um amor gracioso é Deus agindo para conosco, sendo nós ainda bonzinhos. Sendo nós ainda pecadores. Tem um livro que eu gosto muito do título dele, que fala para casais, eu inclusive indico a vocês, é do David Halley, eu acho que é isso, é David Halley, da editora Fiel. O título é o seguinte, Quando Pecadores Dizem Sim. Nas entrelinhas desse título e em todo o livro, o autor vai desmitificar uma ideia que muita gente acaba tendo ao se casar, que vai casar com a pessoa perfeita, com a sua alma gêmea, com aquela pessoa que vai tornar a vida dele sem problemas ou a vida dela sem problemas. Não é assim, meus irmãos. Sabe por quê? Porque nós somos pecadores. E quando pecadores dizem sim, eles passam a viver debaixo do mesmo teto, com os seus pecados e com as suas falhas. E viver com um pecador, com a pecadora ou com um pecador, nos dá a oportunidade de exercer o quê? A misericórdia de Deus. O amor de Deus. Porque o amor de Deus que Cristo nos ensina e que nós precisamos exercer dentro do casamento é um amor gracioso. Paulo disse lá em Romanos capítulo 5, versículo 8, ele disse o quê? Quem lembra? Nisto Deus prova o seu amor para conosco, de ter Ele morrido por nós, seu Filho, sendo nós ainda pecadores. Ainda em pecado, Deus nos ama, Deus morre por nós. Observe que este amor é o amor que nós precisamos, é o padrão de amor que precisamos exercitar dentro do nosso casamento. Isso quer dizer o seguinte: ela vai fazer aquela comida, vai desagradar você e você precisa amá-la. Quando você diz, Senhor, me ensina a amar, você está pedindo ao Senhor que você exerça mais misericórdia, que você reconheça a fraqueza dele ou dela e aprenda a superar, assim como Cristo Jesus superou as nossas fraquezas, irmãos, nos amando, se entregando, se doando por nós. Este amor de Cristo é um amor sacrificial, é um amor que requer sacrifício, né? Amar uma pecadora ou um pecador, irmão, não é fácil não, né? Ela pisa no nosso calo, nós pisamos no calo dela. A intimidade nos faz entender qual é o ponto fraco do outro. E o pior é que quando nós estamos chateados, nós miramos exatamente no ponto fraco que a gente sabe muito bem, para magoar, para chatear. Isso vai acontecer em algum momento e a gente precisa lembrar, irmãos, que o padrão de amor que precisamos ter dentro do nosso casamento é o padrão de Cristo. O amor de Cristo, irmãos, ele deve ser notório no trato
entre os cônjuges, entre marido e mulher. Tem que ser notório, tem que ser visível. Paulo vai usar o evangelho para orientar a igreja, e ele diz assim lá em Efésios capítulo 5, versículo 25. Observe aí na sua Bíblia, Efésios 5, 25. Para você, maridão, que está ouvindo aqui a palavra, né? Ele diz assim, Efésios 5, 25. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa. Se ele parasse aí, você poderia dizer o seguinte: então vou amar a minha esposa como eu quero. Vou exercitar o meu padrão ideal de amor sobre a vida dela. É isso que o texto vai ensinar? Não. Porque Paulo continua dizendo assim no versículo 25: como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, meus irmãos, o trato que revela o amor por parte do marido é um trato em que o marido está a todo tempo amando a sua esposa, fazendo por ela aquilo que Cristo fez pela igreja. Olha o que Cristo fez pela igreja. Cristo ensinou a igreja. Cristo se sacrificou pela igreja. Cristo deu vida à igreja. Cristo se preocupou com a pureza da igreja. Essa preocupação, irmãos, deve estar no marido, para que o marido, de fato, exerça o amor de Cristo. Entenda bem o que estou lhe dizendo. Essa é uma prioridade que você deve colocar no seu casamento, se você deseja que o seu casamento glorifique a Deus. Que o seu casamento esteja dentro dos planos que Deus quer para você, dentro daquilo que Ele estabeleceu desde a eternidade. Mas a palavra também mostra, irmãos, que a esposa, ela deve servir ao marido como servindo a Cristo. É interessante que Paulo, ainda no mesmo livro, capítulo 5, versículo 22, ele diz assim às esposas agora: esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido como ao Senhor. Como ao Senhor. Observe que o padrão se repete. Não é mulher, se sujeite como você quiser. É mulher, se sujeite ao seu marido como se estivesse servindo ao próprio Cristo. Aí você diz: pastor, mas meu marido não parece Cristo em casa não, viu? Parece Cristo na igreja. Mas quando chega em casa é um problema. O que ele fala, como ele se comporta. Aqui, a palavra do Senhor está falando das motivações da mulher. Que deve ser sempre servir a Cristo, glorificar a Cristo, servindo ao seu marido. E antes que você se enverede pelo caminho, né, do pensamento feminista, que diz assim: a mulher não pode se submeter, isso é uma opressão, né, de gênero, rejeite isso. Sabe por quê? Porque, irmãos, uma mulher amada pelo seu marido, ela em momento algum vai pensar em que está sendo oprimida, ou que está vivendo sobre a opressão. Como pode, irmãos, uma mulher sendo amada por um marido que é a revelação de Cristo, manifestação de Cristo sobre a vida dela, reclame de que esteja sendo oprimida, maltratada, sendo tratada como escrava? Não tem como, meus irmãos. É isso que o mundo não entende. O mundo lê superficialmente, à luz da sua própria ideologia, e quer dar um significado aqui a essa passagem, para que você ache que você tem que ser independente, que você não precisa entrar num relacionamento, né? Meus queridos irmãos, um casal que glorifica a Deus estabelece o amor de Cristo como um padrão e como um alvo a ser buscado. Você tem se esforçado para amar o seu cônjuge? Questione nessa noite se a maneira como você tem se esforçado é a maneira de Cristo Jesus. Perceba se você tem priorizado a santificação, a pureza da sua esposa, nas suas orações, na maneira como você trata ela, na maneira como você dá o respeito a ela. Observe como você tem tratado o seu esposo, se tem sido no mesmo serviço de Cristo, que nos serviu com a própria vida, irmãos, com a própria vida. Meus irmãos, é o amor de Cristo que cura as feridas, né? É o amor de Cristo que cura as feridas. Às vezes no casamento, durante o percurso aqui que a gente passa, às vezes algumas feridas se abrem, irmãos. Algumas palavras são ditas, algumas a gente consegue imediatamente, né, sarar,
Mas às vezes tem feridas, irmãos, estão lá, sangrando, que não foram curadas. Tem outras que a gente pensa que curou, mas não curou. É como aquela cicatriz, né? Se você tem uma cicatriz no corpo, onde você toca, e ao toque você sente dor, não está cicatrizado. Não está cicatrizado. A ferida ainda está lá, está machucando você. Mas se de fato foi curada, a cicatriz que você não pode apagar, tirar, irmãos, ela vai ser tocada sem dor. Então deixa eu lhe dizer uma coisa, o amor de Cristo, ele nos ensina a curar feridas. O amor de Cristo viu todos os nossos pecados e Deus nos chama para estar debaixo das asas dele. E Deus nos chama para ser cuidado por ele. Meus queridos, o que é isso senão o amor curador de Deus? O amor curador de Cristo que nós precisamos trazer para dentro do nosso casamento, a fim de que Deus seja glorificado nesse relacionamento que Ele nos deu. Então, a primeira prioridade, qual é, irmãos? Eu até me esqueci já, qual é? Segundo, amar o nosso cônjuge com o amor de Cristo. E a terceira prioridade para a família e para o casamento, qual é, irmãos? Observe essa ordem, porque essa ordem é muito importante. Elas não estão no mesmo patamar. Elas estão como uma escadinha. Lá no alto, e num lugar mais alto, está o amor a Deus. No degrau abaixo, o amor ao nosso cônjuge. E o outro? Qual é o outro? Meus irmãos, a outra prioridade é amar os nossos filhos como herança de Deus. Como herança de Deus. Às vezes, irmãos, o que eu vejo, aqui é a minha experiência, pode ser diferente da sua. O que eu vejo de casamentos que têm invertido as prioridades das coisas, filhos que chegam e tomam o lugar do marido. O marido já não recebe mais um carinho, a esposa já não recebe mais um carinho, a atenção agora é totalmente dos filhos. A psicologia já diagnosticou uma síndrome chamada síndrome do ninho vazio. Sabe o que é isso? São casais, irmãos, que passam toda uma vida, os filhos chegam, e no dia que os filhos chegam, eles deixam de conversar, de namorar, de ter o relacionamento que tinham antes dos filhos chegarem. E aí, durante todo esse tempo, às vezes 30, 40 anos, até o momento 40 anos, não, porque um filho com 40 anos em casa está complicado, né? Mas com um certo tempo, quando os filhos começam a sair de casa, e aí, por a atenção estar totalmente nos filhos, aqueles problemas que tinham antes do casamento vêm à tona. E aí, sabe o que é que acontece nesse período em que o ninho está vazio? Muitos casais não sabem como conviver mais. E pasmem, tem casais que se divorciam depois que os filhos saem de casa. E por que você acha que isso acontece? Porque colocaram os filhos na prioridade errada. Colocaram os filhos no mesmo patamar ou acima do amor e da experiência e do relacionamento com o seu cônjuge. E isso é um problema, irmãos. Os filhos vão passar. A gente ama muitos filhos, mas daqui a pouco eles crescem. Chega uma dona, chega um dono lá, né? Tomara que Jesus volte antes. E brincadeira, irmãos, brincadeira. Que nossas filhas se casem com homens de Deus, servos de Deus, que honrem a Deus, né? A gente fica sempre preocupado, né, Danilo? Né, Alice? Né? Então, aí Arnaldo já está ali coçando a cabeça já. A gente fica sempre preocupado, irmãos, mas faz parte do ciclo da vida. E foi assim com a gente, né? Um dia a gente encontrei Mirelle lá, né? Vocês encontraram as esposas de vocês, assim também vai ser com os filhos da gente. Mas, irmãos, nós precisamos entender que os filhos, eles são bênção de Deus, mas eles não podem estar na prioridade errada. Irmãos, a palavra do Senhor nos mostra que filhos são bênção de Deus ao casal. O Salmo 127, versículo 3, deixa isso muito claro. Na poesia, o salmista diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre,
o seu galardão. O que é o galardão? A recompensa de Deus. Então, Deus dá filhos como recompensa. É Ele que graciosamente nos abençoa. Não foi um exercício de raciocínio de vocês, porque é Deus quem gera filho no ventre. Tem casais que desejam e Deus não dá. Tem toda a saúde do mundo e Deus não dá. Irmãos, porque Deus tem os seus planos. E é Deus quem dá filhos. Nós fomos presente de Deus na vida dos nossos pais. Você que é filho, você é presente de Deus na vida dos seus pais. Isso é muito claro. Irmãos, porém, há casamentos que estão sendo fragilizados porque colocaram seus filhos numa ordem de prioridade errada. Meus irmãos, tem casais que tratam filhos como a razão da sua vida. No dia que um filho for a razão da sua vida, você está pecando por idolatria. Porque a razão da nossa vida é Deus. É Deus. A razão da nossa vida não é os nossos filhos. A razão da nossa filha, da nossa vida é Deus. Meus irmãos, Calvino afirmava corretamente que o coração é uma fábrica de deuses. E às vezes Deus dá filho, às vezes até como juízo. Sabia disso? Porque pessoas passam a idolatrar esses filhos, a tratar esses filhos como razão da sua vida, razão da sua alegria. Pare e pense, se Deus tirasse seu filho, sua filha hoje, como você reagiria? Certamente você choraria, você teria um luto, mas você continuaria a viver? Ou você faria como os idólatras fazem, pensaria em tirar a própria vida? Nunca mais se alegrariam com nada. Meus queridos irmãos, nós precisamos entender muito bem, né, quem é a razão da nossa vida. Meus irmãos, tem outros casais que menosprezam o cônjuge em relação ao filho. Às vezes, irmãos, está lá a mãe jogando o filho contra o pai. Às vezes, humilhando o marido, humilhando a esposa diante dos filhos. Irmãos, e os filhos ali vivendo como imperadores, né? Você quer ver um mal do nosso tempo, que já se chama a síndrome também do imperador? Não sei se vocês já ouviram falar. Mas o que é a síndrome do imperador? É fruto de pais ocupados. Pais que passam o dia todo trabalhando, vão trabalhar, só vêm os filhos à noite. Às vezes os filhos passam o tempo todo ali sendo cuidados por uma tia, uma avó e às vezes por uma babá. E aí quando os pais chegam em casa, eles estão com uma consciência tão assim inflamada por não terem estado perto dos filhos, que eles acham que agora eles têm que fazer tudo o que os filhos estão pedindo, a fim de que eles aliviem a consciência. E aí o que é que acontece? Nós vemos crianças, irmãos, de 3, 4 anos de idade, dizendo para onde os pais devem ir, o que os pais devem comer. O menino chega numa praça de alimentação e diz: hoje a gente vai comer todo mundo Burger King. E aí os pais olham um para o outro e dizem: vamos todo mundo comer o Burger King. Aí o menino diz: eu não quero ir para a praia. E os pais já tudo arrumado para ir para a praia. Aí os pais dizem: ele não quer ir, então a gente não vai. Por que a síndrome do imperador? Porque eles dominam tudo. Eles dizem como as coisas devem acontecer. Nós precisamos, irmãos, estar atento a essas coisas. Infelizmente, o lugar do pai e da mãe, que agem firme, que têm autoridade, né, que sabem impor o respeito, irmãos, aos seus filhos, isso tem se perdido na nossa geração. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês sabem por que o mandamento de Deus é o seguinte: honra teu pai e tua mãe? Não diz ame teu pai e tua mãe? Você sabe por quê? Porque o respeito precede o amor. Seus filhos nunca vão amar você se eles não aprenderem primeiro a lhe respeitar. Então honre seu pai, porque o amor vai nascer e o amor vai vir se antes você honrar, respeitar ele. Agora deixa eu dizer uma coisa: você tem que saber impor respeito aos seus filhos. Tem momentos que você tem que dizer: é assim
e ser firme. Tem momentos que você tem que agir com firmeza, para que eles entendam quem é que tem autoridade. Meus queridos irmãos, filhos devem ser amados. Eu falo tudo isso e eu não quero que você saia daqui achando que filhos não têm que ser amados. Muito pelo contrário, filho tem que ser amado. Agora, os filhos têm que ser amados a fim de que temam a Deus, de que sirvam a Deus. E a palavra do Senhor é muito clara em estabelecer qual é o papel dos pais neste ensinamento. Provérbios 22, versículo 6. O que é que diz, irmãos? Vocês lembram? Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Eu ensino esse texto no seminário, porque muitas vezes, irmãos, tem gente que interpreta equivocado esse texto. Esse texto não está dizendo o seguinte: olha, comece a dizer algumas coisas para o seu filho, e quando ele ficar velho, ele vai lembrar do que você falou. Não, ele está dizendo: ensina no caminho. No caminho. O que é esse ensinar no caminho? Ensina vivendo e convivendo com ele, de maneira que ele olhe para você e diga: mamãe age assim, papai age assim. E aquilo que eles vão aprendendo com o seu testemunho, ou seja, um aprendizado por imitação, quando eles estiverem velhos, eles vão dizer bem assim: minha mãe me ensinou a fazer assim, meu pai me ensinou a fazer assim. Como? Pelo que eles viveram, por aquilo que eles fizeram. Meus irmãos, filhos amados são filhos disciplinados. E entendam bem isso: filho disciplinado não é filho que vai naturalmente ser disciplinado. Filhos disciplinados são filhos, irmãos, que os pais cumprem o seu papel como Deus cumpre para conosco. Hebreus vai deixar muito claro, irmãos, que disciplina não é exercício de ira, de raiva, de ódio. Disciplina é exercício de amor. Diz assim Hebreus 12, 6. Observe na sua Bíblia, Hebreus 12, versículo 6. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Quando a gente está em dúvidas sobre disciplina, a gente precisa aprender com Deus. E diz aqui que Deus corrige, disciplina o filho a quem ama. Filho indisciplinado, irmãos, é a desonra dos pais. É a desonra dos pais. É como aquela criança, né, que está lá correndo para todo lado, fazendo tudo de errado. É interessante porque as pessoas naturalmente perguntam: quem é o pai, quem é a mãe dessa criança? O que é isso se não desonra para os pais? Que não aprenderam a disciplinar os seus filhos e agora estão sofrendo. E eu digo mais: enquanto é pequeno, a gente bota debaixo do braço, a gente sustenta no colo e diz: vai permanecer. Mas depois que a árvore cresce, o tronco fica grosso e a gente não tem mais condições de entortar para onde a gente quer, aí fica mais difícil. Aí vem a adolescência, aí ele se transforma num adulto que desonra e desrespeita você. Então, meus queridos irmãos, aprendamos, né? É fácil? Não é fácil não, Cláudio. Não é fácil não, Alisson. Não é fácil. Mas eu digo a vocês, é um trabalho que vai valer a pena. No final vocês vão perceber, toda dificuldade valeu a pena. Só não desistam. Não desistam, porque se desistir, perdeu a guerra, né? Meus queridos irmãos, a terceira prioridade do casal não é o cônjuge. Entenda muito bem isso. A terceira prioridade do casal são os filhos. E a gente poderia desdobrar um pouco mais. E depois dos filhos, quem é que vem? A família. Se você está casado, aí a família entra agora. E depois da família, quem é que vem? Irmãos, nossos irmãos. E depois dos nossos irmãos, o mundo. Temos também o mundo como prioridade na nossa vida, porque temos que pregar o evangelho a eles. Mas entenda que uma vez que estamos casados, a gente precisa estabelecer essa relação. Porque imagine você só um missionário, pregador da palavra, servo de Deus, mas que maltrata a esposa em casa. Imagina um pastor que está querendo pastorear a igreja, mas ele não consegue pastorear nem os filhos em casa. Perceba como o ministério, ele fica, irmãos, prejudicado quando em casa as prioridades não são estabelecidas.
A gente precisa entender isso, irmãos. A gente precisa entender isso para cumprir o que Deus deseja para os nossos casamentos e o nome dele ser glorificado. Eu gostaria de encerrar esta palavra nessa noite com algumas perguntas que certamente farão com que nós reflitamos um pouco mais sobre tudo que ouvimos. E eu queria que você respondesse no seu coração sobre o que eu vou lhe perguntar. E que o Espírito Santo lhe dê o entendimento para a resposta. Primeiramente, em Deus está o seu maior amor? A quem que você ama mais? A sua esposa, os seus filhos, a sua família ou a Deus? Se você responder mal essa pergunta, todas as demais partes da sua família vão estar com um problema seríssimo. Seríssimo. Porque tudo que sustenta, irmãos, o fundamento firme que sustenta o casamento e a família é Deus. E se ele não for prioridade, está trabalhando em vão, é trabalho inútil. Problemas vão aparecer de um lado e de outro que você não vai saber resolver. Meus queridos irmãos, outra pergunta que eu faço, não só para você, eu também faço ao meu coração. Meus irmãos, seu cônjuge tem experimentado o amor de Cristo na sua casa? Lá, quando está você e ela sozinhos, o amor, o padrão de amor que tem se estabelecido lá, é o padrão de Cristo? Será que a sua esposa pode dizer, eu vejo a misericórdia de Cristo todas as vezes que eu olho para o meu marido? Eu vejo o cuidado de Cristo todas as vezes que eu olho para minha esposa? Meus queridos irmãos, o nosso padrão é Cristo. O mundo vai te ensinar um padrão de amor, mas um padrão de amor mesquinho, egoísta, um padrão de amor que quanto mais você alimenta ele, mais os teus sentidos, te escravizam e mais você menospreza o outro. Meus queridos irmãos, por fim, seus filhos têm recebido o cuidado amoroso de você? Seus filhos têm recebido o cuidado, que é um cuidado que vem em decorrência do seu amor a Deus e das obrigações que você tem perante Deus e que você externa isso no relacionamento com eles? Meus irmãos, essas perguntas, claro, não servem para julgar a sua vida nem a minha vida. Essas perguntas servem para que nós nessa noite repensemos nas nossas prioridades. E a minha oração é que, se a coisa está desordenada e fora de lugar, que nessa noite o Espírito Santo nos ajude a colocar as coisas no devido lugar. Então deixa eu lhe dar aqui um exercício prático. Você que é casado, hoje à noite, antes de dormir, converse com o seu cônjuge e pergunte a ele, meu amor, como é que andam nossas prioridades? Eu vou orar lá da minha casa e vou estar conversando com minha esposa, para que Deus ilumine vocês, para que Deus dê a sabedoria a vocês, para que vocês possam saber o que priorizar e quem priorizar. Então, que nessa noite a palavra de Deus e que o Espírito Santo nos ajude a ter um casamento que glorifique a Ele em nome de Jesus. Amém? Pastor, mas eu ainda não sou casado, eu não sou casada. Então você está aprendendo sabedoria, Pense direitinho, pese tudo isso aqui, veja o que a palavra diz, e aprenda, para que quando a varoa chegar, você já esteja pronta aí para saber como se conduzir e honrar a Deus e glorificar a Deus. Amém? Vamos ficar de pé, meus irmãos, e vamos orar nesse instante. Se você é casado, pega na mão dela aí nesse momento. Fica junto dela, junto dele. Quem sabe você mereça nesse momento até um cheirinho na cabeça aí, um pedido de perdão. Se você achar que é preciso fazer isso nessa noite, faça. Seja sábio. Seja sábia também. Então vamos orar nesse momento, meus irmãos, em nome de Jesus. Meu Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque a Tua palavra é vida. A Tua palavra não fala de coisas abstratas apenas, Senhor. A Tua palavra fala do que nós experimentamos na pele, no relacionamento, Senhor, de uns para com os outros. E a Tua palavra nos orienta, Senhor,
como agir no nosso casamento, de modo que o Teu nome seja glorificado. Meu Deus, ter o Senhor glorificado em nosso casamento é viver os Teus planos, é viver o que o Senhor deseja para nós. E eu te peço pelos casais aqui da nossa igreja, Senhor. Meu Pai, Tu sabes o que cada um tem passado, alguns enfrentando lutas na criação dos filhos, outros, Senhor, que têm, Deus, convivido com muita dificuldade, meu Deus. Eu te rogo nesse momento, Pai, que o Senhor derrame graça sobre a vida deles. Meu Senhor, que o Teu Espírito os encha de sabedoria para saberem tomar decisões juntos, para conviverem, para aproveitarem, Senhor, os momentos que irão passar, Senhor, porque nada nessa vida aqui, Deus, é para sempre. Daqui a pouco chegarão os dias maus, onde nossa visão não será a mesma, a audição também, as forças também não serão mais as mesmas. Pai, eu te peço, ensina-nos, Senhor, a aproveitar todos os momentos do presente que o Senhor tem nos dado como casal, como família. Meu Deus, eu te peço, porque só o Senhor é quem pode nos abençoar. E nós pedimos, seja com cada casal, com cada família aqui nessa noite. Abençoa-os segundo a Tua graça e a Tua misericórdia. Assim eu te peço, assim eu te oro e te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos, hoje e para todo sempre. Amém. Se